Boa noite a todos. Meu nome é Samuel de Souza Carvalho. Eu sou contador e futuro estudante de matemática. Temos aqui com a apresentação de um projeto amador de uma estufa, que é um módulo de uma estação espacial, uma analogia a uma estação espacial em Marte. Então, boa noite a todos. Aqui eu começo com imagens interessantes que fazem parte do projeto, né? São talvez as imagens principais do projeto. Começa aqui com o pomar em vasos, né? Que é uma técnica que se usa, onde você poda as árvores, né? Você tem um vaso ali de, vamos supor, o ideal seria ali 50 quilos. 50 quilos, e você faz a poda, mantendo a energia ali da árvore nos frutos. Então, você vai ter uma árvore anã, uma árvore pequena, com frutos saudáveis e grandes, sabendo fazer a poda, sabendo fertilizar, sabendo regar, você vai ter ali frutos grandes com uma árvore pequena, fazendo a poda certa. Aí do lado nós temos a criação de peixes. A criação de peixes é nessa área, na, na ideia de colônia espacial, ela é interessante a tilápia, né? Porque a tilápia, ela é um peixe, tem isso na referência do trabalho, né? Lá no final do trabalho, tá isso lá, que a tilápia é um peixe que come quase que tudo, né? Então, é um peixe de criação interessante, porque ele vai estar comendo quase tudo que você pôr ali. Claro que se você colocar uma ração, né? Dessas rações que você encontra em casas de agricultura, dessas coisas, você vai ter tilápias saudáveis e numa situação de emergência ela vai se alimentar de muita coisa. Aqui tem a horta típica do Brasil, né? Couve, alface, esse tipo de hortaliça que a gente planta muito. Aqui abaixo nós temos os tomates de fazenda vertical, que é uma tecnologia que está sendo muito aplicada. É um tomate com pouco solo. Eles fazem um cubo com um solo diferente, já fertilizado, usando o tomate verticalmente e aproveitando esses frutos com indoor, né? Ele vai ser a luzes de LED, vai dar muito tomate e o polinizador é mecânico, né? Robótico. Ele faz a polinização ali com a vibração. Aqui nós temos cenouras e como é o nome desse vegetal? Rabanete, rabanete. Só que em questão eu coloquei cenouras e beterrabas, né? E aqui nós temos a imagem do filme, o filme Perdido em Marte, Martian, em inglês, ele plantando batatas, né? Acho que ele conseguiu fazer uma mistura de um solo in situ de Marte e conseguiu a altura ali, interessante, conseguiu a água e fez ali a sua horta de batatas, né? Que é um alimento muito importante. Então, eu peguei essa imagem aí. Aí eu vou começar falando sobre o projeto do módulo. O módulo ele tem 3 andares, né? Começando pelo andar de cima, eu quis aproveitar que ele vai estar ali com exposição solar. Claro que o módulo ele é projetado para completa proteção da radiação solar, né? Então eu coloquei em cima o pomar, o pomar em vasos com essas árvores podadas que eu falei, que vão dar muitos frutos, com pouco solo, com um vaso relativamente grande. Coloquei frutas típicas aqui do Brasil, que são muito boas para a saúde: amora, pitanga, acerola e goiaba. Essas frutas, elas contêm antioxidantes, né? E a intenção da dieta que eu vou colocar com antioxidantes é a proteção à radiação solar, né? Porque existe um estudo de biologia da replicação do DNA. Você comer determinadas coisas, você vai ter uma defesa melhor nessa questão. Ali nós temos a horta, tem cúrcuma, gengibre, pepino, que é um alimento muito saudável. Pepino, quimicamente, ele é alcalino, faz muito bem para a saúde. Pimenta espanhola, que é usado na estação espacial, é um alimento que resiste a situações difíceis, né? E a berinjela, que é um bom substituto para a carne também, né? Quem adota uma dieta vegetariana. Todos esses alimentos, principalmente a cúrcuma,
ele também vai trazer antioxidantes que vão ser resistentes à radiação solar. Então, eu estaria indicando uma dieta aí com esses vegetais. Em cima desse terceiro andar é a coisa que eu acho mais importante do projeto, né? É totalmente questionável, nunca vou saber se daria certo, mas é uma parte que eu acho interessante. Eu gostaria de colocar em cima um vidro de proteção solar. O que seria isso? O vidro de proteção solar, ele trazia ali a fotossíntese natural, né? Só que o sol lá de Marte é muito forte, certo? Então, ele seria um vidro de proteção solar que bloqueia os raios UV e também bloqueia um pouco do calor. E aí, como que seria a fotossíntese assim? Pelos meus estudos, o vidro de proteção solar, ele bloqueia ali na Terra, né? Vamos supor 70% do calor. 30% do calor em Marte, dependendo da época, né, do horário do dia, eu acho que é suficiente para fotossíntese, na minha opinião. E, e esse vidro de proteção solar com essa fotossíntese natural que eu coloquei em um horário correto, seria mais ou menos aqui na Terra, que não é o mesmo horário lá de Marte tem 40 minutos a mais, seria mais ou menos das 2 da tarde às 5 da tarde. Essa fotossíntese natural, ela ia trazer uma economia de energia para a estação, né? Porque a gente já tem a fazenda solar lá e a energia não é ilimitada. Então, essa fotossíntese solar seria bom para a horta e o pomar e é uma economia de energia. Aí, como é perigoso a radiação, né, independente do horário, seria vedado os astronautas irem esse horário lá em cima, deixar só as plantas mesmo. Aí tem um banheiro ali, no meio, uma cozinha e um lazer. Aí seria o quê? Lazer, videogame, a televisão, a academia, que é muito importante, a musculação, que vai ser muito importante, todo mundo sabe disso. O dormitórios com beliches, um isolamento e uma parte que também é importante, a criação de tilápia. As pessoas não têm facilidade em dietas extremamente restritas só com vegetais. Então, foi colocado nesse projeto a carne com impressão 3D de soja, são fibras, né, de soja, mas as pessoas não estão acostumadas a comer isso, elas não ficam muito bem quando elas comem só isso. Então, teria ali uma criação de tilápia, claro que não vai ser muito abundante, né, mas com ração trazida da terra também, para que as tilápias fossem saudáveis, mais ou menos combina o Habitat Marte, tilápias saudáveis, e trariam misturas, né? Filés aí para as pessoas comerem durante as suas refeições. Embaixo, talvez mais importante ainda que o vidro de proteção solar, do andar de cima, do terceiro andar, o primeiro andar eu coloquei um sistema de produção intensivo, um sistema de produção que visaria uma emergência de falta de alimentos, por exemplo, um suprimento que não pôde chegar da terra, então, ou uma tentativa de autossuficiência na estufa da estação. Então, eu trouxe lá o tomate vertical, que é uma tecnologia que economiza muito espaço, né? E o tomate é um alimento que também está nessas questões antioxidantes, também está nas questões de saúde mental, e o pouco uso de solo, né? Então, maravilhoso. A hidroponia de alface também vai vir com pouco uso de solo. A hidroponia é feita com água e fertilizantes. Do lado, nós teríamos uma horta com outros alimentos da dieta que eu consideraria aí uma situação análoga de estação. Batatas, couve, cenoura, beterraba e batata doce. Tirando a couve aí, todos são tubérculos, né? Extremamente nutritivos. E seria basicamente essa, com a batata inglesa como principal alimento, junto com o tomate. E o fotobioreator de algas. Abaixo, o centro de pesquisa, onde ficaria o germoplasma, né, as mudas, as sementes, guardando a cultura, né? Guardando a cultura para sempre estudar no plantio. A pesquisa que eu imaginei mais interessante de sementes transgênicas, sementes adaptáveis que poderiam lidar melhor com tecnologias aplicadas.
A tecnologia de fazenda vertical para tomates e polinizador mecânico. Aquilo que já foi falado no começo, principalmente o polinizador mecânico, né? Porque tem ideias de levar para Marte abelhas, né? E eu acho mais interessante o polinizador mecânico. Instalação de rega automática. Essa rega é simples, né? Vai ter um encanamento. Existem vários tipos de rega modernas hoje em dia. A hidroponia para alfaces, o uso de água e fertilizantes para os alfaces. O vidro de proteção à radiação solar para fotossíntese natural, para fazer a economia de energia da estação, que também teria que ser trabalhado, também teria que ser testado a saúde dos astronautas, a saúde das plantas, o quanto elas aguentariam de sol, o quanto esse vidro não poderia beneficiar ou prejudicar o módulo, o germoplasma, os equipamentos científicos de pesquisa, as ferramentas de jardinagem, as luvas e máscaras para a saúde e higiene da horta. Fotobioreator para algas, sistema de reciclagem de urina e dejetos fecais. Sistema de criação de substrato com adição de solo in situ. Seria fazer um substrato trazido da terra, com alguns restos de alimentos da estação, mais o solo in situ. A geologia de Marte ela é complexa, ela tem ali muito, que é monóxido de ferro e basalto, são rochas vulcânicas. Não é um solo completo para se fazer plantio, né? Mas a gente faria um substrato com essa mistura, para aproveitar o solo in situ. Recursos possíveis de gerar in situ ou transportado da terra. Mistura de substrato trazido da terra com borras de café, na verdade seriam os cafés solúveis, né, que seriam na estação, com esses restos de café e o solo em si. Então teria que trazer tudo que é interessante de substrato da terra e fazer um solo melhor possível. Suplementos alimentícios, como polivitamínicos, todo tipo de suplemento, complexos B, esse tipo de suplemento nutritivo que vai manter a saúde e a proatividade dos astronautas, né? Porque eles vão precisar trabalhar. Os alimentos liofilizados, que são os alimentos desidratados, que a gente vê na estação espacial, onde há ingestão de água, eles inserem a água quente. As rações de geral, que são as rações humanas, que vão estar ali na estação espacial também, que seriam interessantes na estação. Um alimento que eu acho interessante, porque a gente vai estar numa dieta restrita de alimentos de origem animal, né? A gente vai estar comendo mais vegetal. Eu acho interessante a margarina. A margarina ele é um alimento semi-perecível, não é totalmente perecível. Eu acho que ele teria pontos essa margarina nos suprimentos, né? Numa dieta vegetal, a gente precisa de gordura, né, para ficar saudável. As tortilhas, né, que vão ser os pães, no caso seriam no lugar dos pães, o café, o açúcar e sal. A mineração de água deveria acontecer, talvez no começo não sei se aconteceria, mas mineração de água para autossuficiência de água. As minerações geológicas envio de amostras para a Terra. A gestão. Eu imaginei eu como gestor, biólogo, químico, médico, botânico e nutricionista. É interessante aí, o mais interessante aí é o biólogo, o botânico e o nutricionista, porque no caso eu gostaria de entrar com um projeto de sugestões de cardápios para a estação inteira. Claro que sem poluição, mas sugestões saudáveis que trariam benefícios a todos. Trabalharia aí com um agrônomo e um botânico, um agrônomo e botânico, uma vez formado nessas duas faculdades, e teria capacidades excelentes para estudo. Um engenheiro eletricista, aí com o sistema elétrico, esse sistema de energia sustentável, energia solar, todo o sistema ali. E engenheiro ambiental, também ia trabalhar com dias solar, eólica não dá, né? Solar. E um rotativo entre geólogos e astrofísicos. A importância de uma pessoa que entende da geologia ali na estudo. Perfil do agrônomo e botânico. As conselheiras do cargo. Acompanhamento completo das culturas, saúde das plantas, germoplasma,
qualidade e preparo do solo fertilizantes, rega, umidade e temperatura. Cargo 2, o engenheiro. Seria engenheiro nessas duas áreas. O vidro de proteção solar, que vai trazer a fotossíntese de uma iluminação natural. A iluminação artificial, o sistema de rega automática, o sistema de polinização mecânica, o sistema de energia e reciclagem de água e dejetos. Vão ser usados como fertilizantes e como água para as plantas. Perfil do chefe da infraestrutura. No caso, eu coloquei eu, que sou contador, tenho qualidades em administração, vou estudar matemática, pretendo ser engenheiro, e aí o mais importante são os biologia, nutrição, química, botânica e, se possível, uma medicina. O chefe gerencia todo o trabalho da equipe, a instalação do módulo, a saúde dos astronautas e o cardápio dos astronautas. Programa de treinamento da infraestrutura. Os astronautas deverão acordar no mesmo horário todo dia, fazer as refeições, seguir os protocolos de higiene, de segurança, as rotinas, as disciplinas do padrão de qualidade e produtividade da estufa e pesquisas sobre evolução das sementes transgênicas e das culturas. Aqui eu tenho vídeos úteis sobre o tema. Tem o vídeo do Vertical Farm Indoor de tomates, do pomar em vasos, da hidroponia de alfaces, do fato das tilápias serem fáceis de e do vidro de proteção solar. Aqui são os recursos necessários para as 2 semanas de isolamento. Começa com aquela questão da margarina, o café, a ração humana e para peixes, os alimentos liofilizados, substrato vegetal de alta qualidade, né? Teria que ser feito um trabalho, um estudo importante desses substratos, até pela adaptabilidade de Marte. As tortilhas, que seriam o pão, a água, os suplementos alimentares, o açúcar e o sal. Orientações a serem fornecidas às outras instalações da estação inteira. Entrar e colher na estufa apenas sobre autorização. Não permanecer na estufa em horário da fotossíntese natural, do vidro de proteção solar. Utilizar luvas e máscaras. Consultar e dar sugestões de cardápios eletronicamente, porque nós estaremos na analogia aqui, nós estamos numa questão de Covid, nós estamos numa questão de isolamento. Protocolos. Protocolos de segurança alimentar visando a resistência à radiação UV na replicação do DNA dos astronautas. Protocolo de higiene dos astronautas e plantas visando a não contaminação das plantas e dos astronautas, saúde dos próprios. Protocolos de segurança quanto à iluminação da fotossíntese natural. Protocolos de economia de energia e água. Protocolos de pesquisa e germoplasma. Protocolos de colheita e embalamento de alimentos. A vaga, né? Protocolos de segurança. Somente pessoas que trabalham na estufa ou sob autorização entrarem na estufa. Protocolos de higiene visando a não contaminação das plantas. Protocolos de saúde dos astronautas. Protocolo de saúde de segurança contra a iluminação natural. Protocolos de atividades ocupacionais e entretenimento. É liberado os exercícios físicos excedentes, por preferência individual, pós-janta, das 19 horas às 21 horas. Teria ali o horário, dependendo do horário livre de cada um dos três, né, das tarefas, vamos supor, o engenheiro conseguiu fazer tudo da iluminação e tem um horário livre e ele precisa fazer exercícios para a saúde dele na colônia. Normal, faz parte da rotina. Caso ele queira fazer exercícios excedentes, tem um horário, responsabilidade dele, porque às vezes pode não ser interessante, pode não ser saudável. Estão liberados a televisão, videogame e internet. E as práticas de meditação e yoga também são saudáveis, vão trazer a saúde mental, que é extremamente importante na estação. O primeiro protocolo de microprodução de alimentos.
O primeiro andar visa alta produtividade de alimentos. Eu queria dar uma ênfase a esses alimentos do primeiro andar, principalmente na batata e no tomate, que são um pouco mais de fácil plantio, fácil cultivo. Então, na minha ideia, teria um investimento maior nesses alfaces, tomates e batatas, porque são de fácil cultivo e extremamente nutritivos, né? Então, seria uma produção mais intensiva. Produção de barrinhas de algas, como na ISS, embalamento a vácuo de alimentos, vai ter ali a máquina, né, do equipamento, colheita de alimentos frescos nos horários das refeições. Os alimentos só devem ser colhidos maduros ou em caso de extrema emergência. Os alimentos cúrcuma, gengibre e pimenta visam a produção de temperos. Protocolos para impressão 3D. Como eu falei no começo, é extremamente interessante ter uma 3D daquelas carnes fibrosas de soja, que são bifes ótimos, né? Eles não são idênticos à carne, mas eles são extremamente nutritivos, vão ter proteína, e vai trazer aquele hábito alimentar de estar comendo um bife. O astronauta deve decidir se opta por algo de carne dos suprimentos trazidos da Terra, um pequeno filé de tilápia, porque não vai ter abundância, né, porque o que mais vão querer vai ser o peixe, né? O filé de tilápia vai ser muito disputado. Então, vai ter muita demanda e não vai ser suficiente. Então, seria um pequeno filé de peixe. Ou uma carne de fibra de soja normal, de tamanho normal, no impresso 3D. São permitidos 2 filés de fibra de soja por dia por astronauta. Um filé no almoço e um filé na janta. Filés normais, não pequenos, como no caso do peixe. As tecnologias da infraestrutura que poderiam estar em operação na Terra. A tecnologia de iluminação constante das plantas, utilizando a iluminação natural de dia e artificial à noite, respeitando a velocidade de replicação de DNA da planta, é vista como um grande modelo de produção de vegetais de grande volume e qualidade, tendo em vista os vegetais gigantes do Alasca. Tem essa matéria lá nas referências no final da apresentação. As tecnologias de carne fibrosas, vegetais impressas e carnes de laboratório que economizam recursos. Gostaria de trazer também essa ideia nas pesquisas de carne de laboratório, eu acho muito interessante. Comportamento dos astronautas que trazem ensinamentos para a vida diária na Terra. Os astronautas têm alimentação nutritiva baseada grande parte em vegetais saudáveis e antioxidantes, que manterão seu vigor, estética e disposição. Disposição para estar fazendo as atividades, os trabalhos, todos eles importantes. Todos esses trabalhos nas colônias vão ser importantes para a humanidade como um todo, né? Então, as pessoas têm que estar dispostas. Os astronautas têm seriedade nas suas missões, pois estas são o progresso da vida da humanidade como um todo. O progresso. As práticas de meditação, exercício e lazer trazem saúde mental e equilíbrio. Impacto nos ODs são os objetivos sustentáveis, não me lembro. As práticas sustentáveis, inteligentes e com escassez de recursos, porque a colônia vai ter uma escassez de recursos, são exemplos de minimalismo, eficiência, saúde, sustentabilidade, igualdade em todos os sentidos, homem, mulher, etc., higiene, reciclagem e bom aproveitamento de recursos, energias sustentáveis, produtividade econômica, inovação e tecnologia, democracia e distribuição de recursos, vai ter a divisão dos recursos, né? Que no caso não vai ser dinheiro lá, combate a energias obsoletas e poluentes, incentivo de aterros sanitários aqui na Terra, evite de poluentes marítimos, sistemas agroflorestais, que seria a questão do pomar e da horta juntos, né? Porque é um sistema agroflorestal indoor, paz, boa nutrição e saúde a todos, e parcerias com instituições que têm as mesmas missões, como as empresas de sementes transgênicas. Aí eu entraria
Eu acharia interessante uma empresa de sementes transgênicas trabalhar junto, né, para incentivar essas pesquisas e investir nesse trabalho. E empresas de fast food, que eu também acho interessante investirem com esse plantio de batata e tomate, né? Tem muita empresa que vende esse produto, batata, uma versão mais gourmetizada, mas que a galera gosta de comer, que é a batata com ketchup. E eu acho que isso seria importante aqui na Terra, investir nesse tipo de vegetal, porque eles têm um custo-benefício muito grande, eles são típicos e eles trazem muita nutrição e os preços justos dessas empresas de comida estarem investindo nesses plantios como propaganda na estação aqui para a Terra. Aqui as referências, eu vou falar uma por uma. Os vegetais gigantes do Alasca, os alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, os alimentos que protegem o corpo dos raios solares, o vidro de proteção solar, o McDonald's contra o câncer, que é uma empresa que eu considero democrática e que faz trabalhos extremamente filantrópicos e bons para a sociedade, os benefícios dos transgênicos, a meditação, a carne 3D e como funcionam os bifes impressos, os alimentos liofilizados. Aqui temos um estudo da replicação de DNA nas plantas. Aqui temos a questão da saúde da margarina, o quanto eu considero ela saudável, principalmente em dietas de restrição de alimentos de origem animal. Os benefícios do café, que eu sugeriria que fosse levado e usado nos substratos. Os mitos e verdades sobre a borra de café nas plantas, as alfaces hidropônicas, as fazendas verticais de tomate, os astronautas que comem a ração, né, humana, e como é feito o café expresso no espaço. Basicamente é isso. Samuel, LinkedIn, Samuel de Souza Carvalho.